Atenção, atenção, Cereto News chegando com as informações do Corinthians, o mercado da bola do Timão, o Timão ganhando dinheiro, hein? O Timão vendendo seus jogadores, o Timão renovando o contrato com outros, tentando contratar reforços e o Corinthians com os garotos na seleção, o terrão na seleção brasileira. Mas aí é o seguinte... O Pedro convocado, o Biro convocado, pra que vai disputar a Copinha? Abandona então a Copinha. Pô, vão desfalcar o Corinthians assim na Copinha? Todos os jogadores, Robert e Renan convocado, Pedro convocado, Biro convocado, pra que vai disputar a Copinha? São os destaques do Corinthians agora no Cereto News. Eu conto tudo pra você depois da vinheta. Roda, vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. O botão vermelho você faz a inscrição, é de graça, você não paga nada. E o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas pra gente faz muito a diferença. Fortalece o canal, né? Então é importante que você deixe o seu like e a sua opinião, porque eu leio todas as opiniões, pode deixar a sua opinião e eu vou ler os principais comentários no final do vídeo. O mercado da bola do Corinthians agora no Cereto News e também os garotos. Você viu que o Pedro foi convocado para a seleção sub-20? Mais um jogador do Corinthians convocado para a seleção sub-20. O Pedro que fez gol na Copinha, na estreia do Corinthians na Copinha. O Pedro considerado uma das grandes joias do Corinthians nas categorias de base. O Biro também já tinha sido convocado para a seleção sub-20. Os dois não vão jogar a Copinha, né? Os dois jogaram só a primeira partida do Corinthians. Goleada do Corinthians pelo placar de 4-0 sobre o Zumbi de Alagoas. O Corinthians fez a festa lá em Araraquara, ganhou do Zumbi de Alagoas pelo placar de 4-0 e os dois garotos foram convocados, né? Olha, tem também a história do Raul Gustavo, do Michael, muitos detalhes para você, eu vou contar aqui no Cereto News, mas antes... Se você estiver precisando de dinheiro fácil, rápido, e lembra que o teu FGTS, tem o dinheiro do teu FGTS que está parado, né? Lá no FGTS. O teu dinheiro do Fundo de Garantia. Então você tem que ligar para a Mais Ágil. A Mais Ágil continua conosco em 2023. Antecipe o seu FGTS agora mesmo. Tá aí o QR Code para você entrar e conversar com o pessoal da Mais Ágil. Eles antecipam o seu FGTS em menos de 24 horas. Você entra lá, conversa com os atendentes da Mais Ágil no grupo de WhatsApp, tem o telefone para você, conversa lá, fala que falou comigo. Falei com o Carlos Cereto, fala que falou comigo e eles antecipam o teu FGTS em menos de 24 horas, tá bom? Mais Ágil. Antes de eu falar dos garotos das categorias de base do Corinthians, que foram convocados para a seleção sub-20, eu quero falar do Raul Gustavo. O Corinthians bateu o martelo na venda do Raul Gustavo para o Bahia. Aliás, o Bahia já anunciou o Raul Gustavo. Olha só, o Raul Gustavo foi anunciado pelo Bahia, os valores não foram anunciados. Raul Gustavo revelado nas categorias de base, a gente estava falando do terrão, né? Eu estava falando do terrão, dos garotos da base do Corinthians, o Raul Gustavo também revelado nas categorias de base do Corinthians, tem 23 anos, no primeiro momento ele vai por empréstimo, mas com o valor de compra já fixado pelo Bahia. Ele vai pelo empréstimo de 1 ano, né? Mas o valor de compra já está fixado. E aí é o seguinte, fala-se... pelo menos o que se comenta nos bastidores, porque os valores não estão sendo
falados abertamente, mas o que se fala pela apuração do pessoal lá da Bahia e pela apuração do pessoal do que cobre o Corinthians no dia a dia, de que o Corinthians está negociando o Raul Gustavo por 3 milhões de euros. 3 milhões de euros é mais ou menos 16 milhões e meio de reais. E aí, faz as contas aí. Você considera uma boa negociação? Ou você acha que o Raul Gustavo teria que ficar no Corinthians? 3 milhões e meio de reais. 3 milhões de euros, perdão. 3 milhões de euros. 16 milhões e meio de reais. E aí o Corinthians vai ter que pensar na zaga, né? Porque o Corinthians já negociou o Robert Renan com o Zenit. O Robert Renan, que também está na seleção sub-20, né? Na disputa do Sul-Americano na Colômbia. Foi para o Zenit na negociação envolvendo o Yuri Alberto, que vem em definitivo para o Corinthians. Então perdeu o Robert Renan, que terminou a temporada como titular da zaga, né? Perdeu o Raul Gustavo, que negociou o Raul Gustavo, que já tinha perdido o espaço no time do Corinthians. Nesse momento, o Corinthians tem o Gil e o Balbuena como zagueiros titulares. Tem o Bruno Mendes como zagueiro reserva e o Caetano, zagueiro que estava no Goiás, que foi emprestado, também revelado nas categorias de base do Corinthians, emprestado outras vezes, e foi emprestado para o Oeste, por exemplo, e agora está de volta ao Corinthians, deve ser aproveitado pelo técnico o Fernando Lázaro. O Murilo, que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, é quarto zagueiro canhoto, também deve ser aproveitado pelo Fernando Lázaro. De qualquer maneira, é interessante que o Corinthians pense na contratação de um zagueiro. Eu tenho falado aqui, fala-se muito do Felipe, zagueiro que está no Atlético de Madrid. Ele tem contrato com o Atlético de Madrid até o meio da temporada. E ele já pode assinar contrato com outra equipe. Ele quer voltar para o futebol brasileiro. Só que o Felipe já tem 33 anos, né? Mas o Corinthians gosta do Felipe. A direção corintiana gosta do Felipe. O Felipe jogou no Corinthians, foi muito bem no Corinthians, foi campeão no Corinthians. Então, é possível que o Corinthians tente mais para frente essa negociação para reforçar a sua zaga. Muito bem. E lembrando também que o Corinthians já tinha negociado o Piton para o Vasco, o Piton lateral esquerdo. Foi para o Vasco e o Piton também tinha sido negociado pelo valor de 3 milhões de euros. Também 16 milhões e meio de reais. Com isso, o Corinthians, só na negociação do Piton e do Raul Gustavo, é claro, se os valores forem confirmados, o Corinthians vai conseguir faturar aí nos cofres quase 50 milhões de reais pela venda dos dois jogadores. O Robert Renan precisa saber exatamente qual foi o valor desta negociação, foi envolvido no caso do Yuri Alberto. O Mantuan ainda pode ser negociado por 10 milhões de euros também para o Zenit, e o goleiro Ivan também pode ser negociado para o Vasco da Gama. Aliás, o Corinthians está negociando o Ivan com o Vasco da Gama, está conversando com o Vasco da Gama. O Corinthians pediu para o Zenit, 4 milhões de euros, né? Aliás, para o Zenit, o Corinthians tinha pedido 5 milhões de euros. Para o Vasco, a negociação gira em torno de 4 milhões a 3 milhões de euros por essa negociação. O Ivan, goleiro revelado na Ponte Preta, goleiro que jogava no Corinthians, deve ser goleiro do Vasco da Gama. E o Corinthians estabeleceu como uma das prioridades para o orçamento nessa temporada faturar 100 milhões de reais com a venda de jogadores. Não tem jeito. Tem que vender jogadores para você fechar o caixa, né? Não tem como. Você tem que vender jogadores para fechar o caixa. O Corinthians não está nadando em dinheiro, né? O Corinthians, para montar um time competitivo, e o Duílio Monteiro Alves prometeu que, mais uma vez, vai montar um time competitivo, ele vai ter que vender jogadores. Assim como foi o ano passado, vendeu o zagueiro João Vitor, por exemplo, né? O Corinthians perdeu o João Vitor, vendeu para o Benfica, vendeu
o GP, né, também foi vendido. Então, o Corinthians tem que negociar jogadores, vai ser assim, enquanto o Corinthians não estabilizar a questão financeira. Mas, por outro lado, o Corinthians tem uma boa notícia, e antes de eu anunciar essa boa notícia, eu quero falar do Aposta Ganha. A Aposta Ganha, os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os jogos da Copinha, estão rolando solto para você. E você não aposta ganha, você aposta no jogo que você quiser. Tem os jogos do Corinthians, tem o jogo do Timão. Na sexta-feira, o Corinthians vai jogar novamente, dessa vez contra o Fast de Manaus, né? Jogou contra o Zumbi de Alagoas e vai jogar agora contra o Fast de Manaus. O Corinthians no primeiro jogo ganhou de 4-0, tá jogando lá em Araraquara. Você aposta o quê? Numa goleada? Eu aposto em outra goleada do Corinthians, dessa vez pelo placar de 5-0. A aposta ganha. Com o meu QR Code você entra e você ganha R$5 de bônus para você apostar em quem você quiser. É isso aí. E a boa notícia, na verdade agora oficializada, é a renovação de contrato do Maicon. O Corinthians e o Shakhtar Donetsk já trocaram os últimos documentos que faltavam para oficializar o empréstimo do Maicon por mais uma temporada. O Corinthians vai pagar 500 mil euros pela renovação de contrato do Maicon, que vai ficar agora até 31 de dezembro. Isso é muito importante, por quê? Porque o Fernando Lázaro pediu o Maicon. Foi um pedido do Fernando Lázaro que o Maicon ficasse, sobretudo porque o Duqueiroz vai embora no meio da temporada, o Duqueiroz que também foi negociado com o Zenit na negociação envolvendo o Yuri Alberto. 500 mil euros dá mais ou menos 3 milhões de reais na cotação atual. O Maicon, inclusive, está treinando entre os titulares do Corinthians. O Maicon vai ser titular do Corinthians, o meio-campo do Corinthians, que tem. O Corinthians tem treinado com o seguinte meio-campo, né? Com o Fausto Vera, com o Maicon e também com o Renato Augusto. A dupla de volantes, o Fausto Vera e o Maicon. Ainda tem o Paulinho, que deve ser aproveitado nesta temporada pelo técnico Fernando Lázaro. Vai ser aproveitado certamente. O Paulinho, que ficou muito tempo machucado. Mas foi um gol de placa a contratação do Maicon. O Maicon, que foi muito pouco aproveitado nesta temporada, na temporada passada, porque ele teve 2 contusões mais sérias, né? Uma contusão muscular, outra contusão no joelho, se eu não me engano, e ficou de fora da maioria, de boa parte da temporada do Corinthians, mas ele é, sem dúvida alguma, um jogador muito importante para o Corinthians. E agora, bom, lembrando que o Corinthians, oficialmente, até agora, os reforços do Corinthians para esta temporada, né? O Maicon, o Yuri Alberto, são 2 jogadores, sim, considerados reforços para essa temporada. Além do Romero e do Matheus Bidu, né? São os 4 reforços dessa temporada. O Maicon é reforço, Cereto, porque ele já estava o ano passado. É sim considerado reforço para essa temporada, porque poderia perder o Maicon. E o Yuri Alberto, volta para mim então. Yuri Alberto também é reforço para essa temporada. Aliás, um grande reforço para essa temporada. É claro que os torcedores corintianos estão esperando mais reforços para essa temporada, mas tem que ter muita calma nessa hora. Agora, as categorias de base. Por que o Corinthians está disputando a Copa São Paulo? Eu tô achando que o Ramon Menezes, que é o técnico da seleção brasileira sub-20, tá querendo derrubar o Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por quê? O Robert Renan já tinha sido convocado. Tudo bem que o Robert Renan foi negociado com o Zenit, então do Campeonato Sul-Americano, a seleção brasileira sub-20 vai disputar o torneio sul-americano, né? E de lá, da Colômbia, ele já vai embora para o Zenit, então ele não vai mais voltar para o Corinthians. Mas era jogador do Corinthians, foi convocado quando era jogador, ainda era jogador do Corinthians. O Guilherme Biro, que é um dos melhores jogadores das categorias de base, foi convocado para a seleção brasileira antes de começar a Copa São Paulo, acho que um dia antes de começar a Copa São Paulo. Jogou o primeiro jogo, né? Jogou o primeiro jogo contra a equipe do Zumbi, aliás, não fez um dos gols, né? O Guilherme Biro não fez. Quem fez foi o Pedro. O Guilherme Biro jogou e já foi liberado. E agora o Pedro fez um dos gols do Corinthians. Cadê o Guilherme Biro e cadê o Pedro, Tom?
os dois garotos. Coloca os dois garotos aí. Bota os dois garotos aí. O Pedro fez um dos gols do Corinthians ontem na vitória e agora também já foi liberado. É bom dizer que o Corinthians tem a prerrogativa de não liberar. O Corinthians poderia conversar com a CBF para não liberar. O Flamengo teve jogadores convocados, o Palmeiras teve jogadores convocados, o Santos teve jogadores convocados, e esses jogadores não foram liberados, né? O Corinthians pediu para não... esses clubes pediram para esses jogadores... Ô Tom, coloca os meninos aí, coloca o Pedro, coloca o Biro aí, para que esses jogadores não fossem liberados. Mas, né, no caso do Corinthians, o Corinthians entende que o Campeonato Sul-Americano vai ser uma boa vitrine para esses jogadores. É claro que o Corinthians está pensando na questão da venda dos jogadores, né? O Corinthians está pensando no futuro desses jogadores, né? Tá pensando em vender esses jogadores. Até que enfim botamos o Guilherme Biro, hein? Até que enfim, olha o Guilherme Biro. Esse é o Guilherme Biro, né? O torcedor do Corinthians, ele é Guilherme Biro porque ele tem um cabelo parecido com o Birubiru, né? O Birubiru tinha o cabelo assim. E o Pedro, cadê o Pedro? Tá aí o Guilherme Biro já com a camisa da seleção brasileira. Cadê o Pedro? Tá aí o Pedro, né? Os dois jogadores das categorias de base. O Pedro é considerado a grande joia das categorias de base do Corinthians e fez um dos gols. Agora, tem esse lado. Se por um lado o Corinthians fica muito desfalcado na Copa São Paulo, né? Perde os seus dois principais jogadores, que inclusive serão aproveitados, devem ser aproveitados no time profissional, no time principal do Corinthians, né? Toda hora estão treinando no time principal do Corinthians. A seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira passa a ser uma vitrine para esses jogadores e o Corinthians está pensando, claro, no futuro, está pensando na venda desses jogadores mais para frente. Bota aí os comentários, Tom, no pique. Quero ler os comentários dos meus amigos que me escrevem. Muita gente brava com o Vitor Pereira, hein? Quase todo mundo aí falando do Vitor Pereira. O Lucas, confio no Fernando Lázaro. Acredito muito no potencial dele. Saber o que o Corinthians, pouco tempo que ficou no comando, ele não perdeu, ganhou várias e só um empate. Lembrando que está chegando reforços, outros jogadores se recuperando, tudo dando certo. Vai, Corinthians! É isso aí, Lucas. O próximo comentário... Quem é que está conosco? Jorge Yamaguchi. Sereto, quando vocês, jornalistas, comentaristas, apresentadores, etc., falam desse traíra, o VP, e mostram a verdade metendo pau mesmo, eu, como torcedor, me sinto representado. Nós, torcedores, não conseguimos falar para todos, como vocês podem. Esse tipo de coisa não pode ser esquecida e tem que ser estampada. Não podemos esconder uma coisa horrível dessa. Tem que ser punido moralmente por infringir a lei da ética. O próximo comentário. Quem é que participa conosco? Carlos Oliveira. Sereto, ainda não entendo como a mídia chora tanto a saída do Corinthians para o Flamengo, independentemente de qualquer motivo, pois ele foi um treinador sem história nenhuma no time. Não ganhou nada. Exatamente. Não ganhou nada no Corinthians, o Vitor Pereira. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Luiz Padovani. Oi, Sereto, será que o VP terá coragem de vir para a Arena Corinthians quando o confronto acontecer? Nada. Na minha opinião, como um caráter que ele vai forçar uma expulsão. Ah, claro que vai expulsar. Mau caráter que né? Vai forçar, não vem para cá de jeito nenhum. Próximo comentário, quem é que participa conosco? Boa noite, Sereto. Feliz 2023. Essa patrulha com a liberdade de expressão e de falar ou questionar nada mais é do que o espelho do Brasil atual. Estranho, né? Acho que a sua revolta é legítima. Poderia ser estendida aos demais temas em proteção da liberdade em todas as esferas. Vai, Corinthians! VP canalha. O próximo comentário, quem é que participa conosco? Vamos lá no pique. O pior de tudo é ver o Corinthians sendo diminuído e relegado dessa forma. Tá dizendo o Fábio. E não termos nem time para bater de frente com esses caras e dar a resposta a esse português no campo. O Corinthians hoje tem uma diretoria fraca, um time fraco e um clube quebrado, afundado em dívidas, que não tem condições de dar a resposta a isso em campo. Próximo comentário. Acabaram os comentários ou não? Rafael, boa tarde, Sereto. O Corinthians deveria agir com mais rivalidade com esses times. Começa a atravessar também os negócios. Começa a ter mais profissionalismo. Chega de passar vergonha e baixar a cabeça.
O próximo comentário, quem é que está participando conosco? Acabaram os comentários, então deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Eu leio todas as opiniões. Faça a sua inscrição, aperte o botão vermelho. É de graça, você não paga nada. Muita gente nova chegando aqui no canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. E muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixe o seu like. Você fortalece o canal. Apenas um clique para você, mas você fortalece demais o canal. Para a gente é muito importante. Me segue nas redes sociais, @CardoCereto no Instagram, @CardoCereto no Twitter, no TikTok, no Kawaii, em todos os lugares. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.